uma demonstração de força militar. Estes são os maiores exercícios militares da China já feitos perto de Taiwan. Imagens divulgadas pela China mostram todos os elementos de suas forças armadas em exibição. É uma reação hostil ao maior acordo de armas já firmado entre Taiwan e Estados Unidos neste mês. Os militares dos Estados Unidos têm um plano chamado Hellscape. Ele foi criado para transformar o Estreito de Taiwan em um verdadeiro pesadelo para qualquer frota de invasão que tente atravessá-lo. Milhares de drones autônomos criam tanto caos que atravessar se torna quase impossível. Por que os Estados Unidos precisam de uma estratégia tão extrema? Porque a China pode invadir Taiwan já em 2027. E aqui está o problema. A China possui mais navios de guerra e mísseis que os Estados Unidos, além de estar a 160 quilômetros de Taiwan. Por isso, o Pentágono adotou outra estratégia. Mas será que funcionará? Para saber se Hellscape tem chance, precisamos analisar 3 pontos. Quão séria é a ameaça da China? Como a estratégia Hellscape funcionaria de fato e se o Pentágono pode cumprir o prometido? Comecemos pelo que a China tem feito recentemente. No final de dezembro de 2025, a China realizou exercícios militares ao redor de Taiwan, chamados Missão Justiça 2025. Esses não foram exercícios comuns, foram os maiores até agora. Forças chinesas lançaram foguetes nas águas próximas a Taiwan, com dezenas de aeronaves e navios de guerra cercando a ilha. Em um bloqueio de prática, a China simulou todo o seu manual de invasão, treinando para atacar as linhas de suprimento de Taiwan e infraestruturas críticas como cabos submarinos e terminais de energia. Ela também estreou o novo navio de assalto anfíbio tipo 075, capaz de lançar ao mesmo tempo helicópteros de ataque, embarcações de desembarque, tanques anfíbios e veículos blindados. Pela primeira vez, a China disse claramente para países de fora não se envolverem. O Escritório de Assuntos de Taiwan da China afirmou que qualquer força externa que tentar intervir em Taiwan ou nos assuntos internos da China certamente fracassará. Sangrando diante das paredes de ferro do Exército de Libertação Popular da China, um aviso direto ao ZEUA e ao Japão. Você pode se perguntar o que aconteceria se virasse um conflito real. Os ZEUE provavelmente interviriam, não só para defender a democracia, mas para manter seu status de superpotência. Se os ZEUA abandonarem Taiwan, aliados do Pacífico duvidarão de suas garantias de segurança. Japão, Coreia do Sul e Filipinas passariam a se aproximar da China, enfraquecendo o ZEBARA. Porém, o principal problema são os semicondutores. Taiwan produz mais de 60% dos chips do mundo e mais de 90% dos chips avançados. Esses chips não são exclusivos de iPhones. Estão em caças F-35, guiagem de mísseis e satélites de vigilância. Sem chips taiwaneses, os EUA não conseguem construir os sistemas de armas necessários. Os EUA jamais aceitariam que as fábricas de chips de Taiwan fossem controladas pela China. Porém, se os EUA defenderem Taiwan de uma invasão chinesa, o resultado será ruim para todos. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais fez 24 simulações para saber o que ocorreria se a China atacasse Taiwan em 2026. Os resultados? Na maioria das vezes, os EUA e aliados vencem, mas o custo é alto. O cenário base mostra os Estados Unidos perdendo cerca de 270 aeronaves de combate, 17 navios, incluindo 2 porta-aviões e 3.200 soldados. Isso é quase metade das baixas americanas dos 20 anos de guerra, no Iraque e no Afeganistão, comprimidas em menos de um mês. Enquanto isso, o Japão perde mais de 100 aeronaves e 26 navios de guerra. Taiwan tem cerca de 3.500 baixas, toda sua marinha destruída e metade da força aérea eliminada. Porém, a China sofre ainda mais. 138 navios afundados, 155 aeronaves destruídas e cerca de 7.000 baixas em terra e 15.000 perdidas no mar. O problema para Taiwan é que a vitória do ZEUA depende de tudo sair perfeito. Taiwan deve lutar com determinação, pois sem disposição para o sacrifício, a guerra termina rapidamente. O Japão deve autorizar o uso de bases pelos Yeroseneia e sua participação direta na guerra. Mas o essencial é que a América inicie o combate direto já. Não há um modelo como o da Ucrânia, com envio contínuo de suprimentos. Após o início dos tiros, nada mais pode ser levado à ilha. Por isso, as primeiras horas são decisivas. Mas não é só uma invasão que o Pentágono precisa se preocupar. A China pode nem mesmo invadir.
Em vez disso, eles poderiam simplesmente cortar o acesso de Taiwan ao mundo exterior e esperar. É um cenário de pesadelo, porque a ilha depende incrivelmente da importação de energia. Para entender como seria esse cenário, o 26 simulações de bloqueio. O cronograma é sombrio. O gás natural acaba em cerca de 10 dias, o carvão em 7 semanas. E o petróleo em 20 semanas. Em 3 semanas, a eletricidade de Taiwan cai para 73%. E em 9 semanas, eles ficam com apenas 24% da sua eletricidade. É o mínimo para manter hospitais operando, mas o restante, como fábricas de chips, para. O problema: Taiwan não consegue romper um bloqueio sozinha. Submarinos e minas chineses poderiam destruir 40% dos navios que tentassem chegar a Taiwan, mesmo com o máximo esforço das forças armadas locais. Para evitar a capitulação de sua aliada, os Ewada precisariam intervir. Com apoio militar dos americanos, Taiwan receberia suprimentos, mas sofreria milhares de baixas e perderia centenas de aviões e dezenas de navios. E nesse momento, Estados Unidos e China estariam em guerra. Você pode pensar que, por causa dos grandes riscos de guerra com os Icelaewa, a China não agiria contra Taiwan. No entanto, as últimas avaliações do Pentágono trazem uma previsão preocupante. O relatório, divulgado em dezembro de 2025, diz que a China poderia tomar a ilha até 2027. Isso não é especulação, mas sim baseado nas metas declaradas por Xi Jinping e em dados reais. Embora a China talvez não esteja pronta agora, isso pode mudar em breve. O orçamento militar real da China pode ser 3 vezes maior que o divulgado, chegando a cerca de 700 bilhões de dólares anuais. A marinha chinesa está passando por uma rápida expansão, tornando-se a maior marinha do mundo. A frota chinesa possui 234 navios de guerra e cresce rápido, enquanto a 219 estão construindo uma frota de porta-aviões e já lançaram o terceiro. Alguns argumentam que a marinha dos Ecasiaoese ainda é mais forte, pois tem navios maiores e avançados. Mas o tempo está a favor da China. E se um conflito realmente estourar por causa de Taiwan, a China poderia substituir seus navios muito mais rápido do que os Estados Unidos conseguiriam. A China domina a construção naval, com capacidade cerca de 200 vezes maior que a dos Ewara. Isso é um abismo, não apenas uma diferença. A vantagem na construção naval é acompanhada pela rápida expansão das instalações de produção de mísseis da China, segundo análise da CNN de imagens de satélite. Entre 2020 e 2025, essas fábricas de mísseis adicionaram mais de 2 milhões de metros quadrados de área construída em 2024. O Pentágono estimou que a força de foguetes da China aumentou em 50% seu estoque de mísseis em apenas 4 anos. E essa expansão ainda não acabou. Esses mísseis seriam essenciais numa invasão de Taiwan para eliminar ameaças e manter as forças do Ewada afastadas. Não é só a quantidade que preocupa. A China desenvolveu o míssil DF-26, conhecido como Matador de Guam, foi criado para atacar bases militares dos Ewara no Pacífico que serviriam como base avançada em uma guerra em Taiwan. A versão mais recente, DF-26D, usa veículos planadores hipersônicos que podem escapar das defesas antimísseis dos Ewada. Enquanto isso, a China vem trabalhando em uma expansão nuclear sem precedentes, já aumentando seu arsenal para 600 ogivas nucleares. O objetivo é claro: até 2027, eles querem ter um contrapeso estratégico contra os Ewata e dissuasão e controle estratégicos na região. Isso significa que a China quer desencorajar ataques contra si, especialmente de potências não nucleares como o Japão. Mas o preocupante é que a China tem um cálculo diferente para as baixas nos Icariatiti-Tewa. Cada uma precisa ser justificada ao público. No sistema autoritário da China, não existem essas restrições, permitindo que Xi Jinping aceite baixas. Isso seria impossível para os Estados Unidos suportarem. Enquanto isso, calcula-se que a China tem agora uma janela demográfica para a guerra devido à política do filho único que durou décadas. A China possui grande desequilíbrio de gênero. Por anos, a China teve mais meninos que meninas devido a abortos e infanticídio. Estima-se que a China tenha cerca de 35 milhões de homens excedentes que provavelmente nunca se casarão ou terão filhos. Isso é uma receita para a instabilidade social, mas também existe uma solução para isso que foi usada ao longo da história: enviar os homens em excesso para o exterior.
para lutar em guerras. É uma estratégia fria como gelo, mas é algo que o Partido Comunista Chinês pode estar levando em consideração. Mas o que mais preocupa os planejadores do Pentágono é que a China parece estar se preparando operacionalmente para uma invasão real. A atividade militar da China perto de Taiwan cresce anualmente. Em 2025, só houve 2 dias sem aeronaves ou navios militares chineses próximos à ilha. Eles fazem ensaios frequentes, como se uma operação em Taiwan estivesse ocorrendo, aprimorando procedimentos, testando coordenação e desenvolvendo memória muscular. O pior é que a China pode iniciar esses grandes exercícios sem aviso, dificultando distinguir entre treino e ação real até ser tarde demais. No entanto, há uma coisa que pode estar segurando a China. Segundo o Pentágono, os líderes chineses ainda não têm certeza se suas forças armadas estão realmente prontas para realizar uma invasão bem-sucedida. Essa incerteza pode ser a única coisa impedindo Xi de dar a ordem, e isso nos leva à estratégia do inferno na Terra. Se implementada, pode aumentar as dúvidas da China e evitar uma invasão. Se Xi Jinping der a ordem, o inferno na Terra talvez consiga deter uma frota invasora nas horas críticas iniciais. Para entender essa estratégia, vejamos uma citação do almirante Samuel Paparo, comandante do Comando Indo-Pacífico dos INES-2 e responsável pela resposta militar se a China atacar Taiwan. Assim, ele definiu o inferno na Terra. Quero tornar o Estreito de Taiwan um inferno na Terra sem tripulação, usando diversas capacidades confidenciais. Assim posso tornar a vida deles miserável por 1 mês, ganhando tempo para o restante. Vamos analisar. Em seguida, a frota de invasão chinesa cruza o Estreito de Taiwan. Os EUA enviam milhares de sistemas não tripulados, como submarinos, navios de superfície e drones aéreos. Essas não vão ser armas sofisticadas e caras. São baratas, descartáveis, e haverá muitas delas. O objetivo é gerar caos total e causar grandes perdas aos invasores, além de ganhar tempo. O poder militar tradicional dos EUA, como porta-aviões, caças e submarinos, demora para chegar ao Pacífico Ocidental. Aliados como o Japão precisam de tempo para mobilizar forças, mas não é só isso. Há uma mudança fundamental no pensamento militar americano, pois no cenário de Taiwan, os recursos tradicionais já não funcionam como antes. Porta-aviões são vulneráveis aos mísseis hipersônicos chineses, que os EUA não conseguem interceptar com confiança. Bases militares no Japão e em Guam também estão ao alcance desses mísseis. E embora os EUAs ainda tenham vantagem em termos de quão avançados são seus sistemas, estão sendo superados pela China em termos de volume de produção. Em vez de competir com a China nas áreas tradicionais, Hellscape aposta em uma guerra assimétrica, usando sistemas autônomos e facilmente descartáveis. A inspiração para isso, na verdade, vem da Ucrânia. Drones pequenos e baratos têm sido devastadoramente eficazes contra as forças russas, que têm vantagem numérica. Isso foi uma revolução militar. E isso não é exagero. Se drones comerciais de $5.000 podem destruir tanques russos, imagine o que milhares de sistemas autônomos de nível militar poderiam fazer com uma frota de invasão cruzando um estreito. E é aí que entra a iniciativa Replicator. Em agosto de 2023, a vice-secretária de Defesa, Kathleen Hicks, anunciou uma meta ambiciosa: colocar milhares de sistemas autônomos em operação em 2 anos. A proposta dela era simples. Vamos enfrentar a massa do EPL com a nossa, que será mais imprevisível, difícil de atingir e derrotar. O Pentágono prometeu gastar $1 bilhão nessa iniciativa entre 2024 e 2025. A ideia era adquirir sistemas descartáveis, como os militares chamam drones baratos, que podem ser perdidos em combate sem preocupação. Compare com ativos tradicionais. Um destroyer Arleigh Burke custa cerca de $2,5 bilhões americanos e leva 4 anos para ser construído. Perder apenas um é catastrófico, mas perder milhares de drones a $50 mil cada é aceitável, desde que causem mais dano ao oponente. O Departamento de Guerra trabalha com mais de 800 empresas, a maioria fora do setor tradicional de defesa, para adquirir esses sistemas.
Alguns sistemas já estão confirmados, incluindo o Switchblade 600 da AeroVironment, munições carregadas, os drones Altia 600 e Ghost Case da Enderil e o C-100 da Performance Drone Works. Mas eis a questão: isso foi realmente entregue? O prazo do Pentágono para o replicator, em agosto de 2025, já passou e os resultados ficaram muito abaixo do prometido. O Serviço de Pesquisa do Congresso diz que o Replicator implantou apenas centenas de sistemas, não os milhares prometidos. Essa falha é um grande problema. Pense pelo lado de Pequim. Se souberem que os EUA só conseguem enviar centenas de drones, não milhares. De repente, o cenário de terror perde o impacto e a estratégia de dissuasão desmorona, levando o Pentágono a correr contra o tempo. Eles devem adquirir e implantar o máximo de sistemas de drones até 2027, mas enfrentam obstáculos sérios. Primeiro, os drones precisam funcionar de verdade, e não só os individuais voando por aí. O grande desafio é o software para controlar milhares de drones juntos ao mesmo tempo. Imagine tentar coordenar um enxame de 5.000 máquinas autônomas, todas se comunicando entre si em tempo real, se adaptando a ameaças e tomando decisões de ataque em frações de segundo. E ainda tem a questão da fabricação. Atualmente, a indústria de defesa do Zecunária produz centenas desses sistemas, mas o Hellscape exige milhares deles. Os EUA devem criar novas fábricas e linhas de produção para fabricar drones em grande escala, pois sem essa capacidade, a China não levará a ameaça a sério. Talvez o maior gargalo seja o notório sistema de aquisição do Pentágono. É um processo lento e burocrático que foi criado para a compra de embarcações ou caças muito caros e de construção demorada. Ele não funciona tão bem no setor de drones, que é muito inovador e muda rápido. Para agilizar, os Estados Unidos reorganizaram todo o programa no fim de 2025. Eles transferiram a supervisão da iniciativa Replicator para uma nova organização do Comando de Operações Especiais, pois o Pentágono tem pouco tempo. Mas aqui está a grande questão: enxames de drones serão realmente eficazes? A tecnologia militar está em constante evolução. Para cada arma ofensiva, alguém desenvolve uma forma de contra-atacar. A China já desenvolve sistemas de guerra eletrônica para bloquear comunicações de drones e criar interceptadores para derrubar enxames dos EUA. Na verdade, os EUA também estão trabalhando nesses sistemas com o recém-lançado programa Replicator 2. É uma corrida tecnológica onde sistemas avançados de ontem logo ficam obsoletos. Assim, quem inovar mais rápido vence. Apesar desses desafios, os EUA têm uma grande vantagem: um ecossistema de tecnologia de defesa vibrante e provavelmente o mais competitivo do mundo. Empresas como Enderil, Shield, IA e Tial Drones, a maioria das quais nem existia há uma década, estão trazendo a inovação ao estilo do Vale do Silício para a tecnologia militar. O investimento e o talento em engenharia nesse setor são impressionantes, mas o tempo passa. A China avança rápido para estar pronta em 2027. A questão não é se o conflito é possível, mas sim se a ameaça de perdas massivas será suficiente para evitá-lo. O que acontecer a seguir pode muito bem determinar o futuro de toda a região do Pacífico.